Mais um clássico dos milhões e mais uma vez o Vasco é roubado novamente, né, cara? Palmas aí, palmas pro juiz, nem sei o nome desse animal que apitou o jogo hoje, roubou o Vasco, lamentável, estragou o espetáculo, tava um jogo muito bom até de se assistir, né? O Vasco, mesmo com as limitações, com a mediocridade que tem hoje o elenco do Vasco, conseguiu competir contra o Flamengo. O Gabriel Peck fez aquela pintura, o Vasco não merecia ter sido roubado da maneira que foi hoje, né, cara? Eu pensei bastante antes de vir gravar esse vídeo, porque eu tava muito puto na hora que acabou o jogo, quase quebrei a televisão aqui da minha casa, porque eu tava muito puto mesmo com esse jogo, com essa arbitragem principalmente. O Vasco, como eu disse, mesmo tendo medo do Flamengo, que foi visível nos primeiros minutos da partida, principalmente no primeiro tempo, né, como um todo, o Vasco se escondeu, foi covarde, o Zé Ricardo não conseguiu fazer o Vasco atacar, não conseguiu fazer o Vasco chegar à frente, né, teve uma finalização apenas no primeiro tempo, e veio o segundo tempo, o Vasco corrigiu alguns erros, o Zé Ricardo viu que o Flamengo estava baixando o nível, né, começou a colocar o time mais pra frente, o Flamengo estava cansando fisicamente, e o Vasco conseguiu pressionar mais, conseguiu aquela roubada de bola lá do Juninho no meio campo, né, contra lá o entregador dos Correios que joga com a camisa da mulambada, o cara entregou mais uma, o Vasco partiu no contra-ataque com o Gabriel Peck, que fez um golaço a la Messi, né, cara, como o torcedor vascaíno gosta de chamar ele de Lionel Peck, jogou muito bem aí, fazendo esse golaço, e com certeza não foi suficiente pro Vasco conseguir a vitória hoje, porque o protagonista do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o juizão aí que meteu a mão no Vasco. 3 minutos apenas de acréscimo, o cara deu um clássico desse tamanho, é uma vergonha. Aí dentro dos acréscimos tem um pênalti claríssimo pro Vasco, eu nem vou entrar no mérito aqui do gol do Flamengo, né, o segundo gol do Flamengo, que também foi roubado. O Vasco, apesar do Nenê ter chutado a bola, foi falta antes, o VAR devia ter chamado o juiz, não deveria ter dado vantagem, porque teve um gol do Flamengo no término da jogada, né, cara, a jogada voltou, a bola voltou pro Flamengo, o Flamengo fez o gol, deveria ter sido anulado. Falta clara pro Vasco, o juiz não deu o gol do Flamengo, sequer foi olhar o VAR, e também aí esse pênalti clamoroso, esse pênalti ridículo, não marcado a favor do Vasco. O Vasco no mínimo merecia um empatezinho hoje, saído aí pelo menos 2-2, o certo seria a vitória, né, porque o Flamengo fez um gol roubado e teve um pênalti roubado contra o Vasco. Lamentável que a gente está vendo aí nesse Campeonato Carioca. A arbitragem no clássico aí, principalmente no jogo do Vasco contra o Flamengo, sempre é tendenciosa e mais uma vez colocaram um juiz fraco, um animal para apitar o jogo do Vasco. Uma vergonha a gente ter que ver esse tipo de coisa ainda, tendo o VAR dentro de campo. Aqui no Brasil, esse VAR não funciona, não adianta. A gente já reclamou inúmeras vezes aqui que o Vasco já foi roubado, que o Vasco já passou por inúmeras situações que o VAR não chamou o juiz para anular gol adversário, pênalti a favor do Vasco. Isso nunca acontece com o Vasco, né, cara? Como o Nenê falou no final do jogo, é sempre pro outro lado, né? Nunca é a favor do Vasco. E quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, a gente perde a vontade de gostar de futebol. Eu perdi a vontade de querer acompanhar clássico aí, principalmente Vasco e Flamengo, porque sempre é esse lixo, é sempre essa porcaria. Quando o Vasco, que tem um time bem limitado, já vem aí historicamente tendo times limitados quando enfrenta o Flamengo, principalmente nos últimos jogos, o Vasco tenta igualar ali no campo. Quando consegue, aí vem o juiz, vem atrapalhar a vida do Vasco, vem fuder realmente com a vida do Vasco. Hoje o Vasco tinha totais condições de vencer o Flamengo. Esse jogo estava muito mais fácil do que o ano passado, quando o Vasco ganhou por 3-1. O Flamengo, time todo desorganizado, tentando sempre cruzar a bola dentro da área do Vasco, porque via deficiência na jogada aérea do Vasco e não conseguia outro tipo de jogada. Tanto que o gol do Flamengo foi um chute fora da área, porque eles não estavam conseguindo entrar tabelando. O treinador deles encheu o time de atacante e não teve resultado nenhum, né, cara? E o Arrascaeta, que teve uma liberdade enorme no meio campo do Vasco, ter deixado o cara chutar, acabou sendo feliz. Não culpa o goleiro Thiago Rodrigues, e sim a marcação do Vasco, que deixou o cara chutar de longe e fazer o gol da vitória da mulambada, né? O Vasco tinha totais condições hoje, na minha opinião, de vencer esse clássico. No início da partida eu fiquei meio receoso, parecia que o Flamengo iria golear o Vasco, fez o gol com 10 minutos de partida, parecia que o Vasco não iria conseguir segurar a pressão, estava muito desorganizado, a marcação do Vasco muito falha, a defesa do Vasco ainda está totalmente desentrosada ali, com o Juan Quinteiro, com o Anderson Conceição, o Edmar, horroroso, Léo Matos, horroroso, foram péssimos hoje, só que aí no segundo tempo eles tentaram se superar, deram a vida dentro de campo, mas não foi o suficiente, porque o juiz tirou os 3 pontos do Vasco hoje.
Deixa aí nos comentários o que você achou desse clássico aí, velho. Não tem muito o que falar, né, cara? Mais uma vez o Vasco roubado, mais uma vez essa Ferg ridícula. Ridículo, cara. É ridículo esse campeonato carioca, essa arbitragem. Não tem nem o que a gente falar aqui, porque me dá nojo ter que assistir esse tipo de coisa em jogos do Vasco, principalmente. É isso aí, pessoal. Tamo junto, forte abraço. Vamos torcer por uma semana melhor. E, mais uma coisa, SAF sim, urgente.